Eubet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, Macite Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta quarta-feira, dia 26/10, com a Liga dos Campeões, onde temos o grupo B, representado pela equipe do Clube Brugge da Bélgica, enfrentando a equipe do Porto de Portugal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clube Brugge, ela venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, ela venceu 4 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Clube Brugge é a primeira colocada do seu grupo com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Porto é a segunda colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Liga dos Campeões, Grupo C, temos a equipe do Inter de Milão, da Itália, enfrentando a equipe do Vitória Pilsen, da República Tcheca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Inter, ela venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Pilsen, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do seu grupo, a equipe do Inter de Milão é a segunda colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Vitória Pilsen é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Liga dos Campeões, Grupo A, temos a equipe do Ajax da Holanda enfrentando a equipe do Liverpool da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ajax, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do seu grupo, a equipe do Ajax é a terceira colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Liverpool é a segunda colocada com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora. Liverpool para vencer. Liga dos Campeões, Grupo B, temos a equipe do Atlético de Madrid, da Espanha, enfrentando a equipe do Bayer Leverkusen, da Alemanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayer Leverkusen, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do Atlético de Madrid é a terceira colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Bayer Leverkusen é a quarta colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa. Atlético de Madrid para vencer. Liga dos Campeões, Grupo C, temos a equipe do Barcelona, da Espanha, enfrentando a equipe do Bayern de Munique, da Alemanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do seu grupo, a equipe do Barcelona é a terceira colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Bayern de Munique é a primeira colocada com 12 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa fora. Liga dos Campeões, Grupo D, temos a equipe do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, enfrentando a equipe do Olympique de Marseille. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Frankfurt, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Marseille, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do Frankfurt é a quarta colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Olympique de Marseille é a segunda colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Liga dos Campeões, Grupo A, temos a equipe do Napoli, da Itália, enfrentando a equipe do Rangers, da Escócia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Napoli,
ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, ela perdeu uma, empatou uma e venceu 3. No atual momento, a equipe da Napoli é a primeira colocada com 12 pontos ganhos, enquanto a equipe do Rangers é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Napoli para vencer. Liga dos Campeões, Grupo D, temos a equipe do Tottenham da Inglaterra enfrentando a equipe do Sporting de Portugal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do Tottenham é a primeira colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sporting é a terceira colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Tottenham para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Botafogo enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Bragantino, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Botafogo é a 11ª colocada com 44 pontos ganhos, enquanto a equipe do Red Bull Bragantino é a 13ª colocada com 41 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Fluminense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Corinthians é a quarta colocada com 57 pontos ganhos, enquanto a equipe do Fluminense é a quinta colocada com 55 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Goiás enfrentando a equipe do América Mineiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Goiás, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América Mineiro, ela venceu 2 e perdeu 3. No atual momento, a equipe do Goiás é a 14ª colocada com 41 pontos ganhos, enquanto a equipe do América Mineiro é a 9ª colocada com 45 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: abaixo de 2,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do Ceará. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ceará, ela empatou 3 e perdeu 2. No atual momento, a equipe do Internacional é a 2ª colocada com 61 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ceará é a 16ª colocada com 34 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Internacional para vencer. Leites prontos com as seguintes sugestões: Ajax vs Liverpool, fora, Liverpool para vencer. Tottenham vs Sporting, casa, Tottenham para vencer. Clube Brugge vs Porto, empate fora. Internacional vs Ceará, casa, Internacional para vencer. Corinthians vs Fluminense, empate fora. Botafogo vs Red Bull Bragantino, empate fora.